sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor Deus, honra, glória e louvor ao teu nome. Te agradeço, Senhor, por esta hora, por este momento, pela tua presença e pela tua bênção. Derrama sobre nós o teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, a começar pelos meus, a fim de que os nossos pecados não interfiram na exposição da tua palavra, mas fala com amor e poder ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser sentado. Pescadores, marinheiros, navegadores conhecem algo com mais frequência do que a gente conhece, a não ser que tenha algum pescador, marinheiro, navegador, comandante de navio aqui. Eles conhecem algo que se chama tempestade perfeita. Por que recebe esse nome? Não é perfeita por ser ideal, não é perfeita por ser boa e não ter riscos para a gente. O que pescadores e marinheiros de alto mar chamam de tempestade perfeita é uma combinação de ventos furiosos, ventos incontroláveis, com tempestade volumosa, violenta, furiosa e junto, para completar o trio, uma mega super frente fria. Os caras chamam esse quadro de tempestade perfeita porque, na opinião dos especialistas, é um quadro impossível de ser controlado. É um quadro onde você pode tentar fazer qualquer coisa para se safar, para escapar dessa situação, mas você não consegue. A força da natureza é maior e ela vai vencer. E a gente não vai conseguir sair dessa situação. Você não precisa ser pescador, marinheiro, comandante de navio, navegador, para enfrentar na sua vida tempestades perfeitas. É muito simples você entrar num dilema de uma tempestade perfeita. É só você começar a ter combinações de tragédias simultâneas no seu dia a dia. Você pode sofrer numa mesma semana uma demissão, o país entra em recessão, os 13 milhões de desempregados passam para 15, para 16 e para 20, e você recebe um diagnóstico de uma doença incurável, tudo na mesma semana. Tempestades perfeitas acontecem sem dar aviso. Elas não avisam a gente. Tempestades perfeitas, elas vêm na vida de todo ser humano. Ninguém escapa. O trecho que eu li, essa carta de Paulo aos Filipenses, o trecho que eu li, ele começa com um imperativo: alegrai-vos. É uma ordem, né? Alegrai-vos. A gente acabou de cantar. Alegrai. E Paulo aqui ele usa esse imperativo: alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Tem gente que às vezes lê esse texto e fala: como que eu posso me alegrar? Como que eu posso fingir alegria? Como é que eu posso distribuir risinhos, sorrisos, se eu estou enfrentando
essa tempestade perfeita na minha vida que o pastor Edmilson está falando. Mas o versículo 4 de Filipenses, esse versículo, ele tem a receita nele mesmo. Alegrai-vos no... Você só tem essa alegria constante no Senhor. Se dependesse de mim, se dependesse do quadro climático da minha vida, do cenário atual da minha vida, se dependesse das minhas virtudes, das minhas qualidades, provavelmente eu não teria essa condição de alegria perene. Eu não teria condições de responder: vai tudo bem com a minha casa. Mas quando você está no Senhor, você sente essa alegria. O texto, ele vai caminhando, e quando fecha no versículo 5, ele fala sobre uma promessa incrível. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Note, presta atenção na construção da frase. Não é uma paz que vem de Deus. Não é uma paz que vem. O texto é claro. Você, em Cristo, você vai viver e experienciar a paz de Deus. Não é uma paz que vem dele, é a paz dele. Não é a paz tua. É como se a sala do trono emprestasse o clima na minha vida, quando eu estou no meio de uma tempestade perfeita, e falasse: Edmilson, a tempestade é perfeita, você não tem forças para suportar tudo isso, mas deixa eu te colocar dentro da minha paz. Não te parece inexplicável que tem pessoas na sua família, pessoas na sua igreja, talvez você, que apesar de todas as coisas, apesar das coisas que você enfrenta, do que te caluniam, das rasteiras que te dão, das traições que você sofre, de todos os dilemas que você enfrenta, não te parece às vezes estranho erguer mão, bater palma, aplaudir, comunicar esperança para as pessoas, dividir um pouco o que se tem? Sabe por que você consegue fazer isso? Porque de alguma forma a paz de Deus, que excede todo entendimento, veio sobre você. Não é você, não são suas características elogiosas, não é nada disso. A doença do século se chama depressão. Mas você já parou para pensar que a cada 6 dias a gente tem um pit stop, a gente tem uma parada, a gente entra numa construção de tijolo, a gente entra num lugar consagrado, separado, e a gente vem aqui como igreja, porque somos ela, somos o corpo, e você para, desliga de tudo. O Augusto falou: respira. Você respirou. Fecha os olhos, você fechou. Entre em contato. É um momento que você se para com exclusividade, começa a adorar, prestar culto, a falar com Jesus Cristo. Paz de Deus. João 14, 27, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou para vocês a minha paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é a paz que Cristo dá? Quando ele foi caminhado, quando ele foi perseguido, quando ele foi injuriado, ele manteve a calma, ele soube argumentar, ele não ganhou no grito, ele ganhou na força da palavra. Quando ele vai para o tribunal perante Pilatos, Caifás, todos os caras, ele consegue manter a calma, olhar para esses caras e amar esses caras.
quando ele está sendo crucificado injustamente, não tem uma palavra de maldição que ele professe naquela cruz. O que Jesus está ensinando é: eu passei por tempestades perfeitas, mas a paz de Deus estava comigo e estará com vocês. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, o último versículo, depois de ele ter falado sobre a missão do Espírito Santo, depois de ele ter falado sobre perseguições, ele termina assim: estas coisas eu vos disse, eu vos digo, para que vocês tenham paz. E aí, como ele é Cristo, como ele sabe que eu e você temos tempestades perfeitas, ele fecha o capítulo com aquele texto famoso que virou adesivo de carro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Paulo chega e diz aqui com toda a propriedade: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Paulo sabe o que ele está falando. E eu vou te explicar por que Paulo sabe o que ele está falando. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Alguns dias antes da prisão, Paulo, ele enfrentou a pior tempestade perfeita da sua vida e do seu ministério. Paulo, quando ele fala: alegrem-se de novo no Senhor. Quando ele chega no versículo 6 e fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo, ele tem autoridade para escrever e falar o que ele está falando, porque ele enfrentou a tempestade perfeita. Mas no meio da tempestade perfeita, Paulo, o que garantiu, o que o manteve, foi o que ele aconselha e diz no versículo 7: a paz de Deus. Ele tinha consciência, ele tinha clareza que a paz que ele tinha, o equilíbrio que ele tinha, não era dele, vinha do dono. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você está com a Bíblia aberta, vai lá em Atos 27. Atos 27 fala do último naufrágio de Paulo. Antes desse, Paulo já tinha passado por 2 naufrágios. Deixa eu ler para você do versículo 9 até o 12. Acompanhe. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Vamos lá. Paulo, ele está indo para a Itália. Eu não vou ler o capítulo inteiro, depois você lê. Ele está indo para a Itália. Eles já trocaram de embarcação. Só que o tempo está mudando, a situação está ficando arriscada, e Paulo aqui ele faz um alerta. Lembre-se, Paulo, ele é um apóstolo, ele não era marinheiro, ele não era como os outros apóstolos, os primeiros, ele não era um pescador, mas ele tinha experiência de um naufrágio. Quem aqui já caiu de um avião? Se você tivesse caído e sobrevivido, você ia querer cair de novo? Paulo passou por um naufrágio. Então, Paulo ele chega para esses caras nesse navio e fala assim: senhores, não é prudente seguir essa viagem.
não vai prestar. O texto aqui é muito claro. O centurião, ele prefere ouvir o piloto e o comandante e os caras que entendem de navegação, e não Paulo. O texto também dá algumas dicas para a gente. Eles falam que esse porto não era bom para invernar. Esse porto, o texto todo, depois você lê, ele é chamado de bons portos. O bons portos aqui, todo mundo gosta de falar, olha, bons portos, eu quero chamar de bons portos. Mas tinha esse nome de bons portos. Era um porto pequeno, sem estrutura, um lugar pequeno. E os caras deram o nome de bons portos para ver se atraía comércio e turismo. É como você fala assim, aqui na Bahia é a Disney. Vai colar? Não vai. Então olha só, bons portos. Aí os caras falam, aqui não é bom para invernar. O comandante do navio também quer ir embora. Por que ele quer ir embora? Ele quer chegar num porto maior, porque num porto maior a chance dele comercializar a sua mercadoria, os seus escravos, é muito melhor e mais lucrativa. Os marinheiros querem um porto maior, porque num porto maior tem muito mais entretenimento. Ou seja, faz tempo que desejos carnais e ganância têm afogado muita gente no final. Paulo, nesse navio, foi uma voz solitária. E ele alerta porque ele tem experiência. Mas eu e você somos assim. A gente não gosta muito de ouvir voz da experiência. A gente segue o nosso coração. Porque nós somos bons. Porque a gente sabe o que é melhor. Até a página 3. Que na página 4 a coisa começa a embaçar. Sim ou não? Entendeu? Agora olha como é que o texto continua. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Está percebendo o que está acontecendo? Você prestou atenção na leitura? Os caras não ouvem Paulo, eles saem em mar aberto e começa num clima bom. De repente a coisa vira conforme Paulo havia previsto e havia aconselhado. Aí o texto aqui nessa tradução fala que surge um vento chamado Euroaquilão. Euro significa vento oriental. O aquilão é uma palavra latina que é vento do norte, vento do nordeste. Algumas traduções estão lá, ventos do nordeste. Olha só, que vento é esse? Pensa num vento que levantaria esses bancos, viraria carro, ônibus. Pensa num vento assim. É disso que está sendo falado aqui. Agora, se você caminha um pouco mais, você vê que os caras entram em desespero e eles começam a jogar carga no navio, eles começam a tentar deixar o navio mais leve, eles vão tentando tudo que eles podem fazer. Se você prestou atenção no texto, tem um momento que eles falam vários dias sem sol e sem estrela. O que é isso? Durante o dia, frio,
vento, céu cinza e o sol não aparece à noite. Vento, frio, as ondas são enormes e não tem estrela, não tem luar. Quanto tempo você aguentaria um ambiente assim dentro de um navio? 1 hora? Um dia? Quem aguentaria um dia aí? Lá da onde? Esses caras ficaram nessa situação, com esse quadro sem sol, sem estrela, ondas gigantescas, esse barco sobe, esse barco desce, desespero total, por 14 dias. Não precisa duvidar de mim, isso não é interpretação, eu não vou ler, mas depois você lê, está aí no versículo 27. É só no 14º dia que a coisa vai parar. Você percebe o que está acontecendo? Você percebe uma tempestade perfeita? O quadro aqui é de tempestade perfeita. Os caras tentaram tudo, eles tentaram tudo e não conseguiram nada. E lá atrás o apóstolo falou: o risco não é só para a embarcação, não é só para a mercadoria, o risco é para as nossas vidas. E quantas tempestades perfeitas eu e você entramos, apesar dos conselhos que ouvimos. E a gente vai de cabeça nelas. O bom é que o texto continua. Olha o versículo 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Presta atenção que nesse ponto dessa narrativa a gente precisa ficar atento a tudo que Paulo está falando. Quando Paulo se levanta, já é uma coisa estranha. Os caras que entendem de mar, que entendem de onda, que entendem de tempestade perfeita, é o capitão, é o centurião, é o marinheiro, é o comandante do navio. Sim ou não? Sim. Paulo é o pastorzinho, Paulo é o apóstolo que ninguém quis ouvir, mas quem pega a palavra na hora que a batata está assando é o homem de Deus, é o homem de fé, é o homem que tem a paz de Deus. Você pode procurar todos os especialistas que você precisar para todas as suas causas. O melhor advogado, o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor terapeuta, o melhor psicólogo.